Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar uma olhada aqui no verbo to be no passado simples, ok? O verbo to be é um verbo diferente de todos os outros verbos. Ele tem a sua conjugação própria. A forma de você fazer pergunta, colocar na negativa, é própria do verbo to be. Não se mistura com nenhum outro verbo. Então os verbos like, drink, stay, study são todos verbos diferentes do verbo to be. Então a construção desses verbos é de outra forma, tá bom? Eu escrevi aqui no quadro a forma afirmativa, negativa e a pergunta do verbo to be no passado simples. Vamos lá dar uma olhada. Vamos então aqui dar uma olhada no verbo to be no passado simples. Vamos lá. Então, aqui eu coloquei o verbo to be no passado simples. Vamos dar uma olhada aqui, então. Então, vamos lá, a conjugação. Aqui vem I was. Aqui é a afirmativa. I was. You were. He, she, it was. We were. They were. Uma pergunta. Como é que você faz a pergunta? Você inverte a ordem da frase, tá bom? Coloca o verbo to be na frente. Was I? She, it. Were we? Were they? Ok? Aqui leva uma... Você vai dar continuidade na frase e coloca a interrogação. Porque aqui é uma pergunta. It's a question. É uma pergunta. Na negativa, como é que você faz aqui na negativa? Você coloca um not. Isso aqui é um N, gente. Um not depois do verbo to be. Ok? I was not. I wasn't. Então, not vem aqui, depois do verbo. You were not. You weren't. He was not. She was not. It was not. It wasn't. We were not. They were not. Então, gente, só para você dar uma olhada aqui e concluir aqui a estrutura, tá bom? A pergunta, você coloca o was ou were no começo da frase, depois vem o sujeito e a pergunta, a interrogação aqui. Na negativa, você vai colocar o not depois do verbo, ok? Were not, was not. We were not, they were not, ok? Vai ficar depois do verbo. E a afirmativa é bem simples, é só você colocar. Então, o verbo to be, ele vai variar para o was ou were, ok? Prestem atenção aqui nesta pronúncia, porque se escreve com A, mas não fala was, não é assim que fala, ok? Esse A tem um som de O. Was, I was, ok? You were. Então, gente, aqui a negativa e a pergunta, ok? Que em inglês pergunta é question, ok? Você coloca primeiro o verbo, o sujeito, aqui vem a continuação da frase e a pergunta, question mark, aqui o sinal de pergunta. Was I? Were you? Was he, she, it? Were we? Were they? Ok? I was not, coloca um not depois do verbo to be. You were not, we were not, they were not. Ok? That's it. É bem simples.